Fala galera, uma boa tarde pra você, tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o mais elegante desta TV Câmara, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos que estão ligadinhos na Hora do Esporte. O Hora do Esporte merece todo o requinte e bom gosto e nada melhor do que começar a semana bem informado sobre tudo que rolou no fim de semana do esporte joséense. E bem vestido, Paulito. Tá numa estica hoje que eu falei pra você. Que beleza, hein? E aqui com a gente também, no nosso Hora do Esporte, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho da Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo, hein? Aquele nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Luizão foi artilheiro no racha da TV Câmara aqui no final de semana. Luizão sempre jogando bem. Que beleza, hein, Luizão? Parabéns pra você. Luizão que sempre leva a informação pra comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o programa de hoje falando da eliminação da Águia do Vale na Copa Paulista em pleno Martins Pereira. O Comercial fez a festa levando uma das vagas das semifinais para Ribeirão Preto. Quem vai te contar a história da eliminação da Águia é o repórter Bruno Castilho. As imagens são do acrobata Rafael Santos. Solta, Matheus! Mais um jogo e mais uma decisão para o São José na Copa Paulista. Mas ao contrário da fase anterior, dessa vez a Águia tinha que tirar a diferença de um gol para se classificar. Com a bola rolando, empurrado pela torcida, o São José começou no ataque, mas as chegadas foram pouco efetivas. Do outro lado, o Comercial tentava quando achava uma brecha, como nessa chance do Felipe Mian, que assustou o goleirão da Águia. Aos 19 minutos, a primeira grande chance da partida. Após jogada de linha de fundo, cruzamento para trás e conclusão de Rony, que Wellington Petuba tirou em cima da linha. No lance seguinte, mais um cruzamento para a área. Vinícius Tanque chutou forte e o goleiro João Lucas fez um verdadeiro milagre. As maiores chances da primeira etapa eram sempre do São José. Aos 37, esse chute do Rony quase abriu o placar no Martins Pereira. Na jogada seguinte, outro chute, desta vez do João Igor e mais um susto para o goleiro adversário. Para a segunda etapa, o Comercial veio com duas substituições, tentando um gol para complicar mais a vida do São José. Mas era a Águia que continuava na pressão. Antes dos 5 minutos, mais uma grande chance e outra boa saída do goleiro João Lucas. Aos 11, mais uma tentativa da Águia. Em boa descida pela direita, a bola cruzou toda a área até chegar em Rony. Ele dominou e arriscou, mas encontrou o João Lucas pela frente mais uma vez. Aos 13, João Gabriel entrou no lugar de Cristiano, o que resultou em gritos de burro por parte da torcida para o técnico Marcelo Marelli. Jogando contra o relógio, o São José começou a ficar mais tenso e qualquer disputa de bola era pretexto para o início de confusão. Aos 26, em uma das poucas chegadas do Comercial, Matheus Prado carregou para o meio e chutou de fora da área. A bola passou muito perto do gol, silenciando o Martins Pereira por alguns segundos. 5 minutos depois, na segunda chegada comercialina na etapa final, Carlos Bagé dominou facilmente, encontrou o Felipe Rodrigues sozinho na área, que só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro. 1-0 Comercial, 2-0 no agregado e pouco mais de 15 minutos para a Águia virar o placar e levar a decisão para os pênaltis. E era o que o São José queria. Na descida para o ataque, falta e expulsão de Alex Silvério. Na cobrança, bola na área, cabeceio e mais um milagre de João Lucas. Só que o Comercial também estava próximo de fazer mais um gol. No apagar das luzes, ainda deu tempo do goleiro comercialino fazer mais duas defesas para concluir a atuação de gala no Martins Pereira, que vai ficar para sempre na memória. Tivemos muita pressão no primeiro tempo, inclusive eu acho que essa defesa queima-roupa foi uma que garantiu mesmo, porque se a gente toma o gol naquele momento ali, poderia ser outro resultado, né? Já tive algumas participações boas, mas essa vai ficar guardada num cantinho especial. Fim de jogo, São José eliminado 0, Comercial classificado 1 e gritos de burro por parte da torcida mais uma vez. A gente gostaria de estar classificado, talvez a gente tenha feito até um dos melhores jogos da competição hoje, né? Mas enfim, a bola não entrou,
pedir desculpa à torcida que veio, né? A gente gostaria muito de ter classificado, trazer esse presente para a torcida, mas é isso, futebol. Com o resultado, o sonho do São José retornar ao cenário nacional do futebol depois de 1 ano chegou ao fim. Lições a serem aprendidas com esta dolorida eliminação e um futuro a ser definido pelo técnico Marcelo Marelli. Tirar as lições, repensar aquilo que foi feito, repensar sobre as escolhas, sobre o trabalho. A evolução nossa é essa, dos atletas é essa, sobre o futuro, enfim, isso aí não tenho controle, não está nas minhas mãos. Esperar e aguardar. Já o Comercial, classificado para as semifinais, quer subir mais um degrau na Copa Paulista. Desde maio, a gente trabalhando muito. Muitas vezes fomos dados como patinho feio da competição, né? E aí o patinho feio foi crescendo e chegamos na semifinal. Agora é continuar trabalhando para poder pôr essa cerejinha no bolo, né? Paulito, sem dúvida alguma, se não fosse a atuação do João Lucas, certamente a gente estaria falando aqui da classificação do São José. Mas também é aquele negócio, né? Não adianta só criar oportunidades e só o goleiro fazer a sua parte, porque ele está lá para isso também, né? Faltou um pouco de capricho aí, não vou dizer capricho, até porque tem que enaltecer também o goleiro que foi bem demais. Mas o São José não conseguiu passar pelo João Lucas e o Comercial avança e o São José para na Copa Paulista. Vera, futebol e seus detalhes, né? Acho que se fosse pegar pelas chances criadas, volume de jogo, quem deveria avançar de fase é o São José. O placar moral poderia ser diferente, né? Mas futebol não existe essa questão do si. É bola na rede. São José, apesar de ter tido uma atuação muito melhor, não foi eficiente. O Comercial soube fazer o jogo dele, soube sofrer e avançou de fase. São José que já estava, né, em declínio nessa parte da eficiência há muito tempo, né? Foi eliminado com 6 jogos sem vencer, tomando gols, né, nas últimas 7 rodadas. Então é um time que oscilou muito, começou muito bem essa Copa Paulista, mas agora no final já estava realmente sem confiança e sem conseguir entregar os resultados que precisava para poder avançar de fase. 6 rodadas sem vencer a equipe do São José. O João Lucas falou do patinho feio, né? Quem lançou essa história do patinho feio foi justamente o técnico Roberval Davino, que falou numa entrevista coletiva que o Comercial era tido como o patinho feio dessa Copa Paulista, conseguiu a classificação e quando passou para enfrentar o São José na Copa Paulista e nas quartas de final, ele disse o seguinte, que o patinho feio estava no salão de beleza e estava começando a ficar bonitinho. E aí, ó, agora já está lindão, já chegou na semifinal. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos, né, dessas quartas de final, sem surpresa, exceto o São José, né? Exceto o São José que acabou eliminado. União São João, que já tinha perdido em casa, ou melhor, fora de casa por 4-0, em casa perdeu por 2-0, Primavera avança. São José perdeu 2 vezes para o Comercial, para e o Comercial avança. Grêmio Prudente sapecou a Francana 3-0, Grêmio Prudente classificado. E o 15 de Piracicaba, melhor time da competição na classificação geral, bateu o Oeste de novo por 2-0, está classificado. Os confrontos de semifinais ficaram assim. 15 de Piracicaba enfrenta o Comercial, né, na classificação geral. O 15 é o primeiro, a melhor pontuação geral é do 15 contra o 4º Comercial dentro do somatório de resultados desde a primeira fase, oitavas, quartas e agora semifinal. E o Primavera enfrenta o Grêmio Prudente, né? Então, portanto, 15 de Piracicaba e Primavera decidem em casa essa Copa Paulista, vão jogar a primeira fora e decidem em casa para ver quem chega à grande final. E você sabe, na Copa Paulista o campeão escolhe se ele quer jogar o Brasileiro da Série D ou a Copa do Brasil. O segundo colocado fica com o que sobrar da escolha do grande campeão, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo. Na quarta-feira a gente vai falar mais do São José, projeções, quem deve ficar, quem deve ir embora e tudo mais. Com mais tempo a gente fala tudo isso na quarta-feira. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem informações também do atleta cidadão representado pelo Joseense. Estava valendo vaga para voltar à elite do futebol paulista. Será que deu? Você vai saber depois do intervalo. Não sai daí, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Na última sexta-feira, no campo do João do Pulo, aqui em São José, teve decisão no Campeonato Paulista Sub-20B, por uma vaga aí na final, na elite, na final, né, da competição, e também na elite do campeonato dentro dessa modalidade. O atleta cidadão, que é representado pelo Joseense, e enfrentou aí o Porto Futebol da cidade de Porto Ferreira. O que será que deu, hein? O Joseense, atleta cidadão, precisava reverter aí o placar. Quem vai contar a história do jogo é o nosso Aladinho, Dudu Campos. A reportagem é do João Delfino e as imagens são do Reginaldo Casulli, o seu brinquedo. Solta, Matheus! De olho no acesso para a elite do Paulista Sub-20, o Joseense recebeu o Porto Futebol na tarde de sexta-feira no João do Pulo. E o Tigre precisava reverter o placar de 2-1 do adversário, construído em Porto Ferreira. Só que quando a bola rolou, parecia que era o Porto quem precisava do resultado. Aos 3 minutos de jogo, nessa cobrança de escanteio, Alemão cabeceou e levou perigo. Aos 12, o placar foi aberto. Se liga no erro do Antony na saída de bola. Entregou de presente para o Lucas, que serviu o Rian. O camisa 9 não perdoou. Porto 1-0. Depois do gol, o Tigre teve que sair para o ataque, mas não conseguiu dar tanto trabalho para o goleiro adversário. O Porto continuava assustando. Nessa, Max deu trabalho para o goleiro Danilo. Aos 27, o caldo azedou de vez para o Joseense. Escanteio cobrado na área e Luiz Augusto subiu para fazer mais um. Era o segundo do Porto, 2-0. O Cage, abatido pelo resultado, não criava nada e o Porto aproveitava. Quase que o Raul fez o terceiro nesse chute cruzado. E o primeiro tempo acabou com vantagem do time de Porto Ferreira, Porto 2-0. Na segunda etapa, o Joseense voltou com outra postura. Antes dos 2 minutos, Gustavo Nunes levou muito perigo nessa finalização. Aos 7 minutos, veio o primeiro do Tigre. Falta cobrada, um bate-rebate na área até a bola sobrar para o Léo, que mandou para o fundo da rede, Joseense 1, Porto 2. A pressão aumentou e o Joseense buscava o empate. Só que não durou muito. O gás do Tigre do Vale acabou e o Porto voltou a assustar. Entregada da defesa e quase Max faz o terceiro. Foi só aos 38 que o Joseense voltou a chegar com esse chute de primeira. E não deu tempo para mais nada. 2-1 para o Porto, classificado para a elite do Paulista Sub-20 do ano que vem. Acesso muito comemorado. O time de Porto Ferreira tem apenas 3 anos de existência. A gente veio batalhando bastante desde o início da temporada aí. E o acesso a gente foi coroado aí agora. É uma sensação muito boa, assim, porque só a gente sabe da nossa luta, da nossa entrega de sempre, né, no dia a dia. E graças a Deus, Deus abençoou a gente aí, a gente saiu vitorioso. Graças a Deus com a vitória aqui fora de casa. Para nós foi fundamental o primeiro jogo, onde a gente conseguiu criar já uma vantagem no 2-1, trouxemos um gol a mais na competição. E hoje a gente fez um início de jogo muito importante. Logo ali, aos 13 minutos a gente faz o primeiro gol e na sequência o segundo, que deu para nós essa oportunidade de voltar para o segundo tempo. E mesmo com um gol do time da casa, o ambiente todo voltado para sua torcida, a gente conseguiu suportar e aí terminar com vitória que garantiu o acesso, que era o objetivo principal, né, acima do título. Para o Joseense ficou a lamentação e o reconhecimento de uma boa campanha no Paulista. Foram apenas 2 derrotas na competição, mas infelizmente na fase em que não se podia perder. A gente perdeu quando não podia, né, que foi agora na semifinal, mas nada apaga o trabalho que foi feito durante o ano. 22 partidas, 2 derrotas no ano, infelizmente na hora que não podia. Fica um gostinho que a gente podia ir mais longe, né? A gente sabia das nossas qualidades, das nossas condições, mas o esporte nem sempre acontece o que a gente acredita que era para acontecer.
Pois é, Paulito, o Felipe Escobar, que é coordenador ali das categorias de base, né, no futebol do Atleta Cidadão, acho que ele resumiu bem. O Joseense, né, barra Atleta Cidadão, ou o Atleta Cidadão barra Joseense, perdeu onde não poderia perder, que é justamente na fase de mata-mata. E é uma eliminação em conteste, né? A equipe do Porto venceu lá e venceu em São José dos Campos, né? Então, é mais do que merecido para o Porto, mas o que não tira o mérito também dos garotos do Atleta Cidadão, que fizeram uma campanha realmente irreparável, mas no futebol mesmo, ali na hora que realmente valia, não que o restante não valesse também, senão, se eles não ganhassem os jogos na fase de classificação, não chegariam nesta fase. Mas enfim, no momento da onça beber água, diria o professor Dalvi Rosa Moreira, realmente os meninos acabaram tropeçando e ficando pelo caminho. Vera, um castigo, né? O futebol às vezes tem essas situações que acabam gerando tristeza para quem acabou sendo derrotado. O Joseense foi muito bem, fez uma excelente competição. Dentro da temporada estava invicto ainda, mas quando a gente fala que mata-mata é uma outra competição, se resume, traduz muito nisso, né? Na hora que chegou nas semifinais, que o Joseense precisava avançar para poder colocar um time do Vale do Paraíba na primeira divisão, acabou que não deu certo. Agora, ano que vem, a gente vai ter os 3 times, né, do Vale do Paraíba, São José, Taubaté, agora Joseense, na segunda divisão do Paulista Sub-20 também. Pois é, vai ser de arrepiar a Série B do Campeonato Paulista Sub-20. Não deu para os meninos, mas serve de alento a boa campanha que fizeram dentro da competição. Vamos torcer para que os clubes, somente 2 vão subir, né? Mas que pelo menos 2 dos 3 clubes aqui aliás, os 2 da nossa cidade, né? Tem o Taubaté que é de fora, que os 2 da nossa cidade possam integrar a elite do futebol paulista no Sub-20, tá certo? Paulito, mudando de assunto, mas no futebol, falando do time Sub-17 do São José. Ontem pela manhã, no estádio Martins Pereira, os garotos da Águia receberam o Juventus da Moca pela 4ª rodada da 3ª fase do Campeonato Paulista da categoria. E o São José devolveu a derrota sofrida na capital pelo placar de 3-0. Os gols do São José foram marcados por Lucão, o primeiro que você está vendo aí, o Lorenzo de pênalti, aí ó, você está vendo aí o Lorenzo, né? Foi os 2 gols no primeiro tempo, e o Casquinha, esse que você está vendo aí agora, ó, o Casquinha fez o gol na segunda etapa, resultado final 3-0 para o São José. Esse resultado, o São José... Com o resultado, né, o São José assumiu a liderança do grupo. Ele começou como terceiro, mas com a vitória ele acabou assumindo a liderança do grupo com 6 pontos. O Ituano é o líder dentro deste grupo, 33 com 7, ou seja, está tudo muito embolado, viu, Paulito? Seu Lorenzo é aquele que foi para o Santos, né? E voltou para o São José novamente. Esses meninos, desde o Sub-15, estão fazendo uma ótima campanha. Agora no Sub-17 estão indo muito bem também. Uma baita vitória. O que o profissional não conseguiu fazer de gols, os meninos fizeram no domingo, né? Parabéns para eles. Importante vitória. Ganhar em casa com um grupo tão embolado assim é fundamental. Muito bem. Próximo jogo dos meninos já é no próximo final de semana contra o Araçatuba Futebol Clube. Araçatuba é longe, hein? Próximo sábado, 10 horas da manhã, lá no estádio Ademar de Barros, em Araçatuba, jogão. O Araçatuba, que dentro desse grupo 33 é o lanterna, mas tá todo muito embolado ali. Precisa ganhar do Araçatuba para pelo menos ficar entre os 2, para aí sim o São José se classificar para a fase de mata-mata, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia. Não sai daí, tem muita informação para você ainda aqui no Hora do Esporte. Já voltamos. Muito bem, de volta com o Hora do Esporte, agora falando de basquete. Hoje à noite o São José Basquetebol entra em quadra pela sua última rodada dentro desta fase de realinhamento do Campeonato Paulista contra o Mogi Basquete, na tentativa de ficar pelo menos na 4ª posição dentro do grupo, para ter vantagem de decidir em casa o playoff de quartas de final. A bola sobe por lá, Paulito, no Lineu de Moura, às 7h30 da noite. Assim, a gente sempre fala, né? Reeditando aquela final realizado lá no Hugo Ramos do Campeonato Paulista em 2015. São José e Mogi decidiram aquele título com vitória do São José. O Guilherme, esse aí, ó, tava lá na equipe de Mogi naquela época. O Cauê Verzola tava aqui na época, foi campeão com o São José. São atrativos para este jogo. São José que vem de 2 vitórias consecutivas dentro dessa fase de realinhamento. Paulito? Sem dúvidas, Vieira, um baita jogo, uma rivalidade
de anos, né? Então vai encerrar a fase de realinhamento da melhor maneira, com um jogaço. Mogi para essa temporada também montou um elenco mais qualificado do que na temporada passada, então vai trazer dificuldades para o São José. A gente torce para que consiga ganhar, avançar bem, porque decidir em casa é fundamental do lado da torcida, né? Fazer o caldeirão. Fazer o caldeirão ferver, diria Alberto Simões. Matheus, coloca pra gente aqui a classificação do grupo A, que é o grupo do São José. Lembrando que nesta segunda fase, a fase de realinhamento, as 11 equipes foram divididas em 2 grupos. Do primeiro ao 5º lugar na fase de classificação, os 5 primeiros. E agora, neste momento, com os jogos já da fase de realinhamento, Franca se mantém em primeiro com 6 jogos, tem mais 2 para fazer. São José, neste momento, é o segundo com 7 jogos. Mogi Basquete vem com 6, tem mais 2 jogos para fazer. O Corinthians também tem mais 2 jogos para fazer. E o Bauru Basquete, assim como o São José, só tem mais um, que é justamente contra o Mogi. A hora que todo mundo jogar contra todo mundo, Franca não vai perder a primeira posição nessa fase de classificação. O São José depende aí de outros resultados para ver se fica pelo menos em terceiro ou quarto. É melhor, obviamente, é importantíssimo que o São José vença o Mogi Basquete, porque o Mogi tem 2 jogos para fazer. O São José, como ganhou na primeira fase do Mogi, vencendo de novo, praticamente pode garantir no mínimo a terceira posição. Então a gente vai acompanhar de perto esse jogo. Na quarta-feira a gente traz os destaques para você. Matheus, coloca o outro grupo que já está entrando na reta final também. O que eu falei, ó, do 6º ao 11º foi relocado agora no grupo B. Diferente do grupo A, todo mundo se classifica para os playoffs. Aqui não, aqui só o primeiro, o segundo e o terceiro colocado é que se classificam. Por exemplo, se terminasse hoje, Pinheiros, Paulistano e Rio Claro estariam classificados para jogar com as equipes do grupo de cima, aqueles 5 que eu mostrei anteriormente, onde está o São José. Liga Sorocabana, Osasco e Limeira estariam eliminados. Portanto, o São José pode enfrentar uma dessas equipes aqui. Acho que não vai fugir muito. Rio Claro e Liga Sorocabana devem brigar ali pela última vaga. Pinheiros e Paulistano praticamente dentro desta próxima fase, a fase de playoffs. Vamos acompanhar de perto na quarta-feira todos os detalhes do jogo São José e Mogi. Sempre um jogo bom de acompanhar no Lineu de Moura, onde a torcida gosta de acompanhar o basquetebol. Do basquete, você quer falar alguma coisa mais? Não, torcer aí para o São José poder avançar. E curioso o Osasco ali naquela, sem conseguir se classificar, né? Vai voltar a disputar a NBB. Isso mostra que o basquete paulista é muito equilibrado também, Bia. Com certeza, o Enio Vec fazendo um trabalho muito bom. O Enio Vec já foi técnico de seleção brasileira, fazendo trabalho lá no Osasco Basquete. Paulito, mudando de assunto, falando de futsal, pela Liga Feminina de Futsal, no sábado, São José recebeu no ginásio do Altos de Santana a equipe do Barateiro, da cidade de Brusque, Santa Catarina, pelo jogo de ida das quartas de final da competição, que apesar de ter sido bastante movimentado, terminou empatado em 0-0 com o show das goleiras Desirê pelo São José e principalmente pela goleira Luísa do Barateiro. Agora, as duas equipes voltam à quadra na próxima sexta-feira, lá em Brusque, para saber quem avança às semifinais da competição. Você está vendo alguns lances? Olha a defesaça da Desirê, goleira do São José, um bate-rebate ali dentro da área. Olha a Desirê, foi pro ataque, mandou o sapato e a Luísa espalmou ali para a linha de fundo. São alguns dos lances da partida. Olha a Desirê, ó, vai lançar lá na frente, vamos ver o que vai acontecer. Lançou, toque de cabeça, defendeu a Luísa ali embaixo. A Luísa que é mais baixinha, mas tem uma boa elasticidade. De novo a Desirê, ó, jogando com os pés, houve o toque, espalmou, nossa, pegou no travessão, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Olha só que azar que deu o São José e a Desirê. Ó, a Luísa foi bem na bola ali, mas quase deu para a equipe do São José. 0-0, tudo em aberto. E só para informar, Paulito, lá no jogo em Brusque, sexta-feira, terminou empatado, independente, 1-1, 2-2, 0-0, prorrogação. E diferente do que a gente está acostumado a ver aqui em Campeonato Paulista, essas coisas, precisa ter um vencedor na prorrogação. Se não tiver vencedor, terminar empatado, persistir o empate também na prorrogação, decisão por pênaltis. Decidir por pênalti no futebol de salão, meu amigo, no futsal, né, é muito mais, aperta muito mais o coração, viu, Paulito? Eu imagino, Vieira, e esse regulamento é bom para o São José, né? O 0-0 até que não foi um resultado tão ruim dentro dessas perspectivas. São José que foi muito bem, criou muitas oportunidades, teve muito volume de jogo. A nota especial é que é a primeira vez que as meninas, né, da Máquina Amarela jogaram um campeonato de Liga Nacional dentro do ginásio do Poliesportivo, né? Alto de Santana ali.
Então, bacana que foi um jogo já tão movimentado. Quem foi lá, com certeza, curtiu. Agora, São José tem todas as condições de ir lá para Brusque e voltar com esse resultado positivo também. Sem dúvida, completamente em aberto aí, por mais que jogue em Brusque, né? Assim como o Brusque veio aqui e conseguiu levar um empate, São José pode ir lá e conquistar a vitória, por que não? Né? Duas equipes equivalentes aí dentro do cenário nacional do futsal feminino. Boa apresentação das duas equipes, em que pese o 0-0, porque as goleiras estavam inspiradas. Sexta-feira, 7h30 da noite, ginásio do SESI em Brusque, acontece a decisiva, quem sabe o São José chegando pela vez primeira nas semifinais da Liga Feminina de Futsal, tá certo? Paulito, mudando de assunto pra gente fechar o Hora de hoje falando de vôlei. Amanhã, o Vôlei São José entra em quadra pela sua terceira partida no Campeonato Paulista. O time do técnico Flavinho Tavares recebe o Praia Grande, que é considerado aí um adversário direto na classificação da competição. O São José vem de 2 derrotas seguidas por 3-1 contra o SESI Bauru fora de casa e contra o Suzano jogando em casa. Já o Praia Grande vem para sua 4ª partida na competição. O time do Litoral vem de 2 derrotas seguidas por 3-0 para Campinas e para o Suzano, só que na estreia da competição ele venceu o SESI Bauru por 3-2. A bola sobe na Farmaconde Arena amanhã, 7h30 da noite. 1 minuto para você, Paulito. São José agora com ritmo de jogo vai enfrentar o Praia Grande e o Praia é uma daquelas equipes que São José precisa ganhar se quiser sonhar com a classificação no Campeonato Paulista, né? Praia Grande, Atibaia são confrontos diretos, jogando em casa, São José precisa ter essa obrigação, entre aspas, né, de sair com resultado positivo para poder subir na tabela de classificação. Muito bem, você torcedor que gosta de vôlei, gosta de acompanhar aí os gigantes do Vale, jogo bom para você acompanhar e jogo direto, classificação direta ali, 2 equipes de forças equivalentes, vale a pena você acompanhar amanhã, 7h30 da noite, na Farmaconde Arena, quarta-feira, todos os detalhes para você aqui no Hora que vai chegando ao seu final. Vambora, Paulito? Partiu. Paulito, um grande abraço para você, sempre um prazer tê-lo aqui no Hora do Esporte, te espero com este garbo e elegância de hoje para a gente falar muito mais de esportes aqui da nossa cidade. Paulito? Com certeza, Vieira, gente fina, elegante e sincera, né? Quarta-feira estarei de volta aqui com muita informação do esporte. Que beleza. Luizão, um grande abraço para você, sempre elegante, o Luizão sempre levando a informação para a comunidade estuda que acompanha o nosso programa. Obrigado, Luizão. A gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão e grande equipe, a gente volta na quarta-feira para te deixar muito bem informado sobre os esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até quarta. Tchau, tchau.